a gente vai resolver os exercícios agora. Eu vou fazer 2 vídeos em 2 pedaços. Nesse a gente vai resolver só o exercício 1, que é um calcule. E o nosso primeiro exercício é esse daqui. Lembrando que para resolver esses exercícios da primeira parte, a gente precisa lembrar de um dos limites fundamentais, que é a na x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, que é ln de a. Então, a nossa ideia vai ser sempre usar esse daqui. Então, como é que fica? Primeiro de tudo, a gente está tendendo aqui para 2, eu não quero tender para 2, eu quero tender aqui para 0. Então, primeira coisa que eu vou fazer é uma substituição. Eu vou chamar de x menos 2. Aí vem aquela história. Se o nosso x tende a 2, para onde vai o 1? Se eu substituir o 2 nessa conta aqui, 2 menos 2 dá 0, então o nosso vai a 0. Que significa que o nosso exercício eu posso reescrever como limite de 10 na u menos 1 sobre u, porque aqui eu tenho u e aqui eu tenho u, quando u tende a 0. Estamos exatamente nessa situação, onde o nosso a é 10. Então, ln de 10. E assim a gente já termina a letra A. Essa aqui é a nossa letra B. A gente tem o mesmo problema. Para lembrar, vamos anotar aqui qual que é o nosso limite. Que daí a gente não esquece mais qual que é o limite fundamental, que é o que a gente vai usar. Aqui eu tenho 2 jeitos de fazer. Eu posso tanto chamar o u de x mais 3 sobre 5, como eu posso deixar só x mais 3. É gosto mesmo, tá? Vai dar a mesma resposta, ela vai aparecer de um jeito um pouco diferente. Eu vou fazer aqui com x mais 3, mas se a gente colocar o sobre 5 também dá certo, tá bom? É só uma questão de substituição que tem que cuidar um pouco. Mas em todo caso, se o nosso x tende a menos 3, isso significa que o nosso u tende a 0, porque se eu substituir o nosso menos 3 aqui no x, menos 3 com 3 dá 0. Como é que vai ficar a conta? Vai ficar limite quando o u tende a 0 de 4. Reparem que eu tenho aqui u e embaixo sobra o 5, então u sobre 5 menos 1 sobre u. Eu não tô desse jeito aqui. Tá me sobrando aquele sobre 5. Como a gente sabe propriedades de potenciação, eu já sei que eu posso escrever isso assim. 4 elevado na 1/5 de u menos 1 sobre u. Agora sim, eu tô com um exercício igual a esse daqui, e o nosso a é exatamente tudo que tem aqui dentro. O nosso a, ele é 4 elevado na 1/5. Ou seja, o nosso limite vai dar quanto? ln de 4 elevado a 1/5. Aí, que a gente pode escrever isso de várias maneiras. Primeiro, que aquele 1/5 eu poderia jogar para frente. E poderia escrever 1/5 de ln do 4. Ou ainda, eu poderia ter feito ln de raiz quinta de 4. Então, todos esses são possíveis respostas. Se a gente coloca o u como sendo x mais 3 sobre 5, a gente chega desse jeito aqui na resposta. Mas é tudo igual, tudo vale a mesma coisa, por isso mesmo que a gente pode deixar de qualquer um desses 3 formatos, que tá tudo certo. E assim a gente já resolveu a letra B. E agora começam os exercícios legais, os exercícios mais difíceis, o que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção porque falta alguma coisa. Lembrando, a gente tem que o limite de a na x menos 1 sobre x, quando x tende a 0, vale ln de a. E se a gente olhar a nossa conta aqui na letra C, o que falta? Falta que eu não tenho esse 1 aqui e que está sobrando um b na x ali. Só que a gente tem um jeito bem prático de resolver isso, que é assim. A na x mais 0 mais b na x sobre x, quando x tende a 0.
Bom, parece bem bobo o que eu fiz, mas é exatamente o jeito mais simples de resolver esse exercício. Por quê? Porque em vez de escrever 0, eu poderia colocar menos 1 mais 1. E eu não mexi ainda na minha conta. Porque disso daqui é 0 e 0 não mexe na minha conta. Somar 0 na conta, eu posso fazer quantas vezes eu quiser, que não altera a conta. Mas o que eu ganho com isso? Opa, primeiro de tudo, eu errei um sinalzinho aqui. Aqui não é mais, é menos. Aqui também não é mais, é menos. O que eu ganho com isso daí? O que eu ganho é que eu vou abrir esse negócio em dois limites. Limite de a na x menos 1 sobre x, mais 1 menos b na x sobre x, quando x tende a 0. Olha que bonitinho que ficou, tá quase igual a esse. Lógico que o primeiro tá aqui já, tudo bonitinho, e esse aqui ele tá com um pequeno problema de sinal, que a gente também sabe como resolver, que é só colocar o menos 1 em evidência, esse vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Então eu posso pôr o menos 1 em evidência. Vou fazer isso antes de separar nos dois limites. Como é que vai ficar? Vai ficar menos, abre parênteses, 1 mais, menos 1 bx sobre x. Por que isso daqui tá certo? Porque se eu fizer menos 1 vezes menos 1, isso aqui vai dar esse 1 positivo, e menos vezes esse daqui vai dar esse menos b aqui. Então, ficou bem bonitinho. E aí sim, eu tenho dois limites iguais, os dois são limite fundamental, eu vou separar nos dois limites. O que eu fiz? Eu coloquei limite nos dois e eu inverti a ordem aqui só por conta do sinalzinho ficar bonitinho. Limite fundamental, a gente sabe que esta primeira parte aqui vai dar ln de A, menos, a gente sabe que essa parte aqui vai dar ln de B. E a gente pode deixar assim, como também a gente pode deixar ln de A sobre B, por causa das propriedades do logaritmo. Mas tá aí o exercício. Ele, então, tem esse segredinho de somar 0, que a gente acaba que tem que ocupar em vários outros exercícios, tá? Então, como a gente sempre quer essa situação aqui, a gente tem que tentar nos adequar fazendo coisas que a gente pode, que é somar 0 ou multiplicar por 1. A gente já vinha multiplicando por 1, agora a gente está somando 0. Pode parecer pra gente as coisas mais toscas do mundo, mas desde que a gente saiba exatamente quem que é o 0 que a gente precisa, ou quem que é o 1, no caso, aqueles exemplos lá do começo, que a gente tinha aquelas raízes, a gente ajuda muito a resolver os exercícios. Vamos para a letra D. A letra D parece super difícil, tem um monte de E, um monte de coisa estranha aqui, mas no fundo é bem simples. Ele é bem parecido com a letra C e, na verdade, a gente pode usar o mesmo jeito que a gente resolveu para fazer a letra C para resolver a letra D. Basta que eu some 0 aqui, né? E eu consigo resolver do mesmo método que eu fiz aqui. Porém, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou usar a letra C. Antes de usar a letra C, eu vou ter que dar uma pequena arrumada. Concordam que eu poderia escrever esse limite, quando x tende a 0, e na menos a na x, menos e na menos b na x sobre x. Eu posso fazer isso, multiplicação de potências, né? Se eu resolver isso daqui, vai dar exatamente esse termo aqui. Então, tá tudo tranquilo, eu não fiz nada de errado. Agora, se a gente olhar a letra C, eu posso dizer que tudo que está aqui dentro desse parênteses é o meu A do exercício C, e tudo que está aqui dentro do parênteses é o meu exercício, é a minha letra B do exercício C. Então, eu vou ir direto para esse ponto aqui. Por quê? Porque eu sei que se o meu limite é desse jeito aqui, eu posso escrever a minha resposta desse jeito aqui. Então, refazer todas as contas? Não, eu já entendi o processo, então eu posso escrever que esse limite ali fica assim. ln do A, o nosso A é E na menos A, menos ln de B. Qual que é o nosso B? E na menos B. E daí é só usar a propriedade de limites. Por quê? Porque esse
menos A e esse menos B aqui, eles podem ir para frente do nosso limite. E a gente também sabe que ln de E vale 1. Então, vai ficar menos A mais B, porque menos com menos dá mais. Então, a nossa resposta é B menos A. Então, reparem que a gente sempre tem que lembrar do que a gente fez. Tudo que vai acumulando o nosso conhecimento. Então, se eu acabei de resolver um exercício que é igual, se eu entendi o método, eu posso simplesmente usar ele. Último exercício. Letra E. O que tem a letra E? Primeiro de tudo que ela não está indo para zero. Então, a gente vai ter que organizar isso. A gente vai ficar com alguns problemas, mas a gente precisa que vá para zero. Então, o nosso U vai ser x menos 2. Ou vai ser x menos 2. Então, se o nosso x tende a 2, o nosso U vai a zero, porque 2 menos 2 dá zero. Isso significa que eu vou reescrever meu limite, ele vai ficar assim. Limite, quando x tende a 2, de 5, opa, aqui eu tenho um x. Quanto vale x? X é igual a U, esse menos 2, vai passar somando. U mais 2. Então, aqui vai ficar 5 na U mais 2, menos 25 sobre U. Tá, mas eu simplesmente fiz uma transferência de problema. Meu problema estava aqui embaixo e aqui, e agora o meu problema está aqui em cima. Só que esse problema aqui em cima, ele é fácil da gente conseguir resolver. Por quê? Porque eu posso usar a propriedade de potenciação. A propriedade de potenciação diz que bases iguais repete a base e soma os expoentes. Ou seja, eu tenho 5 na U vezes 5 ao quadrado, menos 25 sobre U. 5 ao quadrado eu também sei quanto vale. 5 ao quadrado é 25. Então, é 5U vezes 25 menos 25 sobre U, x tendendo a 2. De maneira nenhuma eu posso fazer isso. Eu não posso, de jeito nenhum, cortar eles. Porém, a gente pode colocar esse 25 em evidência. Como é que ficaria? Limite de 25, que multiplica quem? 5 na U, porque 25 vezes 5 na U dá exatamente esse termo, menos 1. Por que menos 1? Porque 25 vezes menos 1 dá menos 25. E esse U, ele pode ir ali embaixo, eu vou colocar ele aqui embaixo. Não tem problema, ele pode ir embaixo, inclusive todo mundo, por causa do produto. Aí, a gente entra no caso das funções contínuas. Repara que o 25 está multiplicando toda a minha função. O que eu posso fazer com ele, então? Eu posso jogar ele para fora do limite. E fica, então, o 25 vezes limite de 5 na U menos 1 sobre U, quando U tende a zero. Isso fica 25. Esse daqui já é o nosso limite fundamental, quando o nosso A vale 5. Então, fica vezes ln de 5. E tem nossa resposta. Lógico que esse 25, eu poderia escrever ele aqui em cima como potência, mas não tem necessidade disso. O exercício é assim mesmo. Então, aí tem os exercícios que a gente fez da primeira parte, o primeiro exercício. Falta a parte dos limites de senos e cossenos. Tem mais exercícios na listinha, é só fazer eles.